Agora sim. Ah, tá. E quero-te agradecer e por estás aqui. É um privilégio enorme ter aqui um craque e, como tu, um grande prazer. Muito obrigado. Nada, obrigado pelo convite. Ia-te começar a perguntar uma pergunta que faço sempre sobre o futebol de rua, que deve ter jogado a bola na rua nestas brincadeiras quando eras miúdo. Se eu joguei a bola quando era miúdo na rua? Sim, é a pergunta que eu faço sempre aos jogadores, aos Sempre, treinadores, é sobre o futebol de rua. sempre era uma constante. Na minha rua era uma constante, jogávamos bastante. Tirar pedra, meter pedra, porque vinham os carros. Então pronto, era assim que acabava a escola, até à hora de jantar. Felizmente também tinha um ringue lá perto da casa onde eu cresci, dos meus pais, e então a minha mãe gritava quase da janela, porque estava eu e estava o meu irmão. E então, pronto, era até não haver luz para jogar e é o que falta, acho eu, hoje em dia. Eu tenho filhos e mando para fora de casa, porque senão ele fica a jogar PlayStation, fica a jogar tudo o que houver, menos ir para a rua. Eu também costumo perguntar muito nisso, é nesse sentido que me estavas a falar, e também noutra coisa que é os números 10. Porque tu eras um 10, eras um criativo. E isso também trouxe da rua, não é? Isso também trouxe a técnica que tu tens é da rua. Sim, fui sempre um jogador que tinha nas camadas jovens, não é agora, até porque agora jogo muito mais recuado, mas um jogador que tinha facilidade no remate e no passe. E então essas eram características que me ajudavam a jogar nessa posição. Jogava perto da baliza, fazia muitos golos. Pronto, e então tive sempre essa facilidade claro, jogar na rua ajuda bastante. Eu acho que ajuda bastante. Claro que se não nascemos com isso, jogarmos na rua ou mesmo estarmos num clube desde pequenos, não vais ganhar, mas se tiveres alguma coisa aí, isso aí já vai dar um bom avanço, porque aí trabalhas e eu jogava contra miúdos muito mais velhos que eu na altura, lá no meu bairro, onde eu cresci, jogava. O meu irmão tinha 5 anos mais que eu e eu jogava sempre com ele e com amigos dele, e portanto isso aí também nos dá algumas valências para depois aplicarmos mais à frente no futebol. Ia-te perguntar, e quais as diferenças que vês no jogador e quando começaste e que o jogador e da atualidade? O jogador A nível de profissional comportamento, sim. ou Não. assim, o futebol hoje parece-me mais tático, um jogo mais tático, mais de estratégia do que mais de rua, digamos. Falávamos antes, é mais tático e estratégico do que de rua, parece-me a mim. Falta por vezes jogadores com essa criatividade, com essa coisa de irem para cima pronto, às vezes os treinadores já não toleram tanto hoje em dia, porque preferem um jogo mais de passe, um jogo mais quase forma robô, não é? Do Eu acho que o que. futebol é muito mais chato hoje, não sei se concordas comigo. Sim, sim, realmente, por essa parte tática, hum, as pessoas também entendem isso por mais chato, mas a verdade é que também veio equilibrar bastante o nível entre as equipas, não é? Claro. Porque hoje em dia uma equipa dita pequena tem treinadores muito capazes e jogadores que já a formação evoluiu também bastante nesse sentido. Ou seja, antes só quase os três grandes, que era mesmo assim, é que tinham escola e ensinavam algo mais do que 11 para 11, distribuir coletes e jogar. Hoje em dia qualquer clube, por mais pequeno que seja, já ensina coisas táticas desde pequenos, e portanto parece-me a mim que também faz mais chato para quem vê, mas mais difícil para quem joga, mais difícil de penetrar. Antes nós víamos a toda a hora, um para um, fintavas um e já estavas na cara do golo. Hoje em dia já não é isso. Porque lá está, as equipas são mais trabalhadas, os jogadores mais bem preparados desde a base, e portanto, claro que os adeptos gostam de ver isto. Agora acabou o jogo do Benfica e gostam de ver isto,
mas acredito que o treinador do Famalicão não tenha achado muita graça, não é? Claro. Até um treinador que privilegia muito o jogo bonito, o jogo apoiado, não vemos as equipas dele que não chutam para a frente e isso os adeptos gostam, mas quer dizer, mas depois acabamos por perder 5-1. A tendência de muitos treinadores que não deste, felizmente, é pronto, ok, vamos no próximo jogo bater para a frente, fechar linhas e vai ser, ok, vamos perder na mesma, mas perdemos por 1 ou por 2 e se calhar parece menos mal. Eu ia te perguntar em relação àquilo que me estavas a dizer, que eu acho que hoje há pouco tempo é para pensar. Pouco tempo para pensar. Sim, os médicos hoje têm pouco tempo aí para pensar. A mim, na verdade, e quanto mais jogo fora, parece-me que em Portugal até não há mais esse tempo e espaço para pensar do que fora. Pelo menos a sensação com que eu saí de Portugal, já vão 2, 3 anos, foi que realmente há mais espaço. Aqui na Grécia, onde estou agora, é um jogo mais pegado, mais agressivo. Já na Bélgica era assim, muito, muito agressivo, muito intenso. Em Portugal parece muito menos intenso, com mais tempo para pensar, mas talvez com melhores executantes. Se calhar por terem esse tempo a mais para pensar e com mais 5 segundos a decisão vai ser sempre melhor e mais acertada, mas fora parece-me que não há tanta qualidade por vezes, mas é mais intenso e mais de chegada, mais de contacto. Acreditas que o futebol atual ainda é dos médios? Ainda é dos? Ainda é dos médios. Não, parece-me que é de um todo. Parece-me que há pouco falava da questão tática, e hoje passa muito por. Ainda há pouco falava com um colega, e ele dizia: pá, os meus avançados não sabem pressionar, e então nós acabamos por perder o jogo. Ou seja, isto diz muito do que é hoje uma equipa, um avançado ou uma linha avançada que não pressione corretamente vai condicionar todo o resto do jogo da própria equipa. Portanto, é claro que os médios numa equipa que seja mais forte vão controlar os ritmos e podem ditar muito do domínio da equipa no jogo ou não, mas parece-me que hoje em dia, por haver mais esse aspecto tático, que os jogos e o jogo em si é pautado por um coletivo. Acreditas que o número 10 hoje está nesse muito da ala para dentro e quando devia na série do corredor interior? Eu estou a portar isto porque partem da ala, mas jogam por dentro, não é? E quando devia ser o contrário e começar a ir no corredor interior e depois sim ir vaguear e ir para as aulas. Isso vai um bocadinho da ideia de cada treinador. Há treinadores que gostam de dá-las por fora. Hoje em dia joga-se muito com os pés trocados e a pedir essa bola dentro para aproveitar quem tem os laterais ofensivos. Isso é um pouco... É claro que hoje em dia a questão do Guardiola e por aí adiante vamos tentando, as equipas, os treinadores, nomeadamente os treinadores, tentando que as equipas joguem cada vez melhor porque eu acho que é o caminho. Eu acho que é o caminho e só assim é que vamos valorizar os jogadores. Vender jogadores, quem precisa de vender jogadores, valorizar jogadores e o jogador sentir-se confortável no jogo. É claro que há uma minoria, acredito eu, que não se vai sentir tão confortável num jogo de posse, mas acho que para os clubes é muito mais interessante. É muito mais interessante e por isso vimos o Famalicão. Podia lembrar-me de outras equipas, mas acabei de ver agora o jogo. O Famalicão perdeu muitos jogadores. Perdeu muitos jogadores porque não é porque estava para a frente. Não, perdeu muitos jogadores porque os jogadores valorizavam-se com o tipo de futebol que o treinador pediu. E conseguiam-se mostrar. Eram jogadores técnicos e o treinador privilegia muito mais o jogo em baixo e um jogo de posse e um jogo criativo e coletivo do que um jogo... Se calhar ia ter... Não acredito que tivesse os mesmos pontos, porque eu acho que pode ganhar um jogo ou outro defendendo bem, mas vai ganhar muitos mais, a meu ver, se atacar.
se atacar bem. Claro que o processo defensivo é muito importante, mas uma equipa que está sempre em ataque, posse, está muito mais fresca e muito mais capaz, para mim, de recuperar rápido a bola e mentalmente está muito mais preparada para o jogo e para a reação para a perda da bola. Portanto, eu acredito que esse jogo dos alas por dentro, acho eu, para dar mais opções de passe, eu acho que é esse o objetivo. E puxar a outra equipa muito atrás, para não dar marcação, por exemplo, a um lateral, não é? Por isso é que o ala joga por dentro, para ficar ali numa zona muito indefinida. Atrás, hoje seriam os extremos antigamente. Acaba por deixar o lateral em grande dúvida, o ala desse lado que está a defender não sabe se pega o lateral por fora, se pega o ala por dentro. Ou seja, eu acho que é muito por aí que as equipas tentam esse jogo e para quem tem a posse de bola, ter muito mais linhas de passe. Porque um jogador que encosta a linha já só tem um lado para jogar, não é? O lado de dentro. E um jogador que está por dentro vai ter o lado de fora, o lado de dentro, tem mais opções para jogar. Achas que faltam jogadores de último passe, assim como tu és, assim, e jogadores que podem errar uma, duas vezes, mas que tentam sempre o último passe? Não, eu acho que continua a haver muitos e bons jogadores. Agora, lá está. Vai muito da ideia do clube e a ideia do treinador. Vai muito. Se o treinador permite, se dá lugar a que existam esses erros, o jogador vai continuar a tentar e a tentar. Se à mínima é chamada a atenção porque já falhaste uma, joga simples. Às vezes o simples, ok, eu posso jogar 10 passos para trás e não perco nenhuma bola, mas também não marco nenhum golo, não é? E posso jogar 10 para a frente e fazer 5 errados, 5 certos, mas são esses 5 que vão desbloquear o jogo, não é? E portanto vai muito da ideia do treinador e do à vontade que o treinador dá para que esses jogadores possam arriscar e possam se mostrar. Achas que o futebol é muito jogado sem bola? Cada vez mais, porque cada jogador, e acho eu, na melhor das hipóteses, um Messi tem para aí 2, 3 minutos a bola em seu poder por jogo. Na melhor das hipóteses. Portanto, contando com o tempo de compensação, 90 minutos são feitos sem bola. Portanto, as nossas ações são muito mais sem bola do que com bola, na procura do espaço, na ocupação do espaço a defender. Ou seja, eu acho que cada vez mais quem souber se posicionar, e não é questão de correr muito, mas correr bem no campo, vai estar mais próximo de dominar o jogo e de ganhar. Achas que o número 10 vai voltar? Ou já é uma coisa do passado e a criatividade está a dar valor e cada vez mais ao físico? Não, eu acho que há equipas, ainda agora vimos o Luca do Benfica que fez 2 golos como número 10, como um número 10 avançado, não é um ponta O segundo avançado. mas um avançado. Eu acho que o Pizzi é um número 10 diferente, mais de passe, mais de vir buscar, menos de romper. Portanto, o Pedrinho eu acho que também é. Podemos ir aí por Pedro Gonçalves do Sporting, um número 10, 8, 10 diferente. Mas acho que vão continuar a existir. São características naturais de um jogador. Agora, lá está, por essa questão de tática, e muitas vezes as equipas defenderem tão atrás, não há espaço para um número 10, não é? Ontem vi o jogo do Rio Ave, o Chico Geraldes, que esteve comigo aqui no AEK, é um número 10 puro, mas teve muito pouco espaço para poder atuar. Ou seja, tem que ir muito às linhas para receber uma bola, porque as duas linhas da equipa, já nem sei de onde eles eram, mas estavam muito juntas. E dá ali pouco espaço para esse número 10 poder aparecer. Portanto, eu acho que vão continuar a haver número 10. Depende sempre da questão do treinador. O Abóbora é um clube especial para ti? Nem que seja porque, para já, é onde eu cresci e onde ainda quando acabar o futebol vou viver. Depois,
foi o clube que eu me iniciei. Portanto, como é óbvio, é sempre um clube, vai ser sempre importante porque me deu a possibilidade de me iniciar na profissão que me deu tudo até aos dias de hoje. Portanto, será sempre especial. E até porque o meu sobrinho já joga lá também, já anda lá um chute, o meu filho já esteve lá e, portanto, a minha família, como é toda dali, acabamos todos por nos iniciarmos ali. E vamos ter novos e David Simão? Eu espero que muito melhores. Eu espero que muito melhores que eu. Seria bom sinal. Mas não sei. Não sei. Eu não faço muita força para que isso aconteça. Eu digo sempre ao meu filho que pá, quando tiveres tens que estar a 100%. Ok, é para brincar, mas há regras. Porque foi isso que me ensinaram. Não tanto ali, mas quando eu entrei no Benfica, o meu primeiro treinador foi o Mister Paisana, e ele, a primeira reunião que fez foi exatamente com os pais, para dizer aos pais, porque eu acho que é um grande problema também às vezes dos miúdos, é os pais, é precisamente os pais, a carga que metem nos miúdos, A pronto, pressão. exatamente, porque todos nós gostávamos de ir a um estádio da Luz e ver o nosso filho ser o melhor jogador, não é? O estádio da Luz, podia ser o estádio de Alvalade, sei lá, o estádio do Ser o Dragão, Ronaldo, não ser um filho interessa. Ronaldo. Todos nós gostávamos, não é? De ver o nosso filho bem na vida, não sei o quê. E o futebol traz isso, como é óbvio. Mas acho que ele vai ter que decidir por ele próprio. Se gostar, se tiver paixão, muito bem, podes andar. Quando eu achar que é mais para brincadeira do que outra coisa, pode andar também, mas vai ter que também olhar para outros caminhos. Mas por enquanto deixo decidir, deixo-se divertir. Quando está, exijo que ele esteja a sério, mas não faço disso um foco na minha vida, nem muito menos na vida dele, que o mais importante nesta altura é que ele estude, coisa que ele não gosta muito. Olha, está aqui o Josué a brigar contigo a dizer que te estranho. E vou aproveitar, e se me permitir, eu gostava de ter aqui o Josué um dia deste, também à conversa. Ele é um bom entrevistado, é um bom entrevistado. E se pudessem meter uma cunhazita? Não, ele diz para. Pá, os últimos 6 meses passei muito com ele e com o Miguel lá No apoio. no Apoel e foram meses muito difíceis, mas também que fortaleceram. Eu já tinha jogado com ele, nunca tivemos uma má relação, mas pronto, estreitámos muito a nossa relação, como é óbvio, porque isto aproximou-nos bastante, quer a mim, ao Josué e ao Miguel, porque foram momentos bastante difíceis. Nós estávamos fechados em casa e eu acho que eles vão voltar a ficar, porque aquilo em Israel está muito complicado. E pronto, e conseguimos, para além de acabarmos com um troféu, pude jogar com eles dois que já sabiam que eles eram bons. Já tinha estado com o Miguel na equipa do Benfica e com o Josué no Sub-21, mas pude comprovar que, na minha opinião e de coração, que são sem dúvida uns jogadores, para já, sem desprezar o clube, muito acima da média para o campeonato e para aquele clube. E a coisa que foram os teus primeiros ídolos? Os meus primeiros ídolos foi o meu pai e o meu irmão. Esses foram e continuaram a ser. E vão continuar. Depois no futebol é um bocadinho temporal. Não tenho assim, se calhar, o Zidane, o Xavi. São jogadores que eu gostei de ver, pronto, que me encheram as medidas, como é óbvio. Quer a mim, quer a toda a gente, acho eu. Portanto, não tenho assim. Fui acompanhando, gosto muito de futebol, apesar de achar que a indústria do futebol está a ser um pouco destruída, acho que nunca vai acabar, mas está a ir no caminho errado, infelizmente. É um negócio atualmente. É um negócio, infelizmente. Até certo ponto compreendo a questão do negócio, mas acho que já estão a ultrapassar todos os limites, mas isso é uma coisa à parte. Agora, continuo a adorar futebol,
desde que me conheço, só sei falar de futebol. Uh... ai, ai. Jesus, palhaço. Vai dormir, pá. E pronto, agora é isso. Agora gosto do Bruno Fernandes. Portanto, sou muito também patriota e gosto muito de acompanhar o Campeonato Português e todas as equipas que têm craques portugueses. A passagem e para o Benfica e foi algo especial para ti? A passagem pelo Benfica? A passagem é quando foste para o Benfica. E foi um salto grande, né? Do Abóbode para o Benfica, não é? Na altura. Claro, claro que sim. Assim, eu E já tiveste um estava. interesse no Sporting, né? Também. Como? Tiveste um interesse no Sporting naquela altura também. Sim, sim, sim. Mano, trabalha isso, anda lá. Estou a chegar aí à Espanha, vou já fazer as malas. É o bebê, grande craque. Sim. E é assim, eu já conhecia boa parte do Benfica, porque o meu irmão já jogava no Benfica naquela altura. E então eu já conhecia muitas pessoas lá, eu acompanhava com a minha mãe, íamos aos treinos do meu irmão, porque saíamos da escola e íamos diretos para os treinos do meu irmão. Eu levava a bola e ficava lá a brincar. Portanto, eu já conhecia ali muita gente. Como é óbvio, como um miúdo que vinha de um clube muito mais pequeno, senti-me um pouco nervoso quando fui a primeira vez, mas felizmente a primeira vez que fui, porque me chamaram para fazer um treino e logo no primeiro treino acabei por ficar logo, porque eu só queria ir se fosse para jogar federado, se não fosse, não queria. E portanto Claro. eu fiz um treino e acabei por ficar logo. Eles já me conheciam mais ou menos, tinha essa vantagem, para além que o Benfica e os clubes grandes têm olheiros em toda a parte. Acabei por acabei por anda migalhas, pá. Acabei por ficar e pronto. E até por uma questão logística, eu já tive a oportunidade até de falar disto. Eu depois tive o convite do Sporting. Fiquei muito honrado com esse convite, mas até por uma questão logística, eu tinha que ir para. Era melhor ir para o Benfica, porque o meu irmão já treinava no Benfica e então era mais fácil a minha mãe acompanhar-nos aos dois ao Benfica do que um para o Benfica e outro para o Sporting, seria muito mais complicado. Para além que todos nós, na família, já éramos benfiquistas. Mas ainda não tinhas as condições de Seixal e a aposta na formação que se ia revelar mais tarde. Não, não, não. Apesar de na altura, quando eu iniciei, as condições não eram junto do Estádio da Luz, tudo à volta do Estádio da Luz. E portanto eu lembro-me de fazer domingos de família no Estádio da Luz. Ou seja, eu jogar de manhã, depois o Benfica, a equipa principal, jogava mais ao fim do dia, por volta das 5, e eu almoçava lá, a família toda, almoçávamos, víamos o hóquei muitas vezes e depois víamos o Benfica e só ao fim do dia que voltávamos para casa. Portanto, eu sentia que aquilo era a cidade de Benfica, não é? Quando entrava ali vivia todas as modalidades, eu gostava de acompanhar, os júniores, via-se muito o jogo dos júniores na altura, e portanto, claro que as condições de trabalho de hoje em dia não são sequer equiparadas, não é? Porque, mas isso acho que poucos jovens podem ter essa honra de ter as condições que hoje o Benfica tem, não é? Porque Claro. quando digo poucos jovens não é em Portugal, é poucos jovens no mundo, porque realmente hoje em dia no Benfica para a equipa principal não falta nada, mas mesmo para a formação é uma cidade desportiva fantástica. Era mais fácil se tivesse sido hoje. Não sei se era mais fácil. Eu para ser sincero, irritava-me sempre um bocadinho, e já na parte dos séniores, quando tinha treinadores antigos jogadores que falavam muito deles.
e que se fosse hoje, e que se fosse amanhã, e eu não me revejo nisso. Claro. Foi o que foi. Tenho feito a carreira que fiz. Houve jogadores que cresceram à mesma altura que eu, com as mesmas condições, e que tiveram melhores carreiras que eu, e outros tiveram piores. Portanto, nós vivemos naquela altura, na altura do Eusébio, eram outras condições, e ele foi o que foi, e hoje em dia são outras condições. Felizmente, para quem está a aparecer, as condições têm vindo a melhorar e a melhorar, a aposta tem sido cada vez maior, portanto, eu fico contente porque os jovens e o futebol vai evoluindo numa boa direção, pelo menos a formação dos jogadores vai evoluindo bem, tem todas as condições para isso é que me deixa feliz. Agora, se seria mais fácil, se não seria, eu se calhar estava no Seixal e se calhar nem chegava ao AEK, eu não sei. Claro. Foi o que foi naquela altura e pronto, tenho muito orgulho mesmo, porque foi-me colocado várias barreiras ao longo dos anos. Algumas pessoas que foram dificultando a minha, acredito, como eu, milhares de jogadores, mas algumas pessoas que tentaram dificultar por uma razão ou outra o meu crescimento, mas eu fui conseguindo subir e orgulho muito dos clubes que representei e pronto, e foi o que foi. Eu sei de uma dessas pessoas e se não quiseres falar eu compreendo perfeitamente. Mas eu ia falar em António Carrasco. Sim. Olha, está aqui o meu irmão que também pode comprovar-te. Foi um senhor que, pronto, que como tu sabes, e já de certeza que leste, porque eu já falei, não é uma coisa que gosto muito de falar, mas foi algo que eu nunca consegui entender. Nunca foi correto comigo, nunca foi correto com o meu irmão. E pronto, é se calhar a única pessoa no futebol que eu guardo alguma mágoa e rancor. Mas pronto, não desejo mal a ninguém. Ele, se calhar, na cabeça dele tem as razões dele para ter feito o que fez e as palavras que teve para comigo, para com o meu irmão. Eu guardo-as porque marcaram, porque não vou dizer que não marcaram de forma negativa. Mas pronto. O teu irmão está a dizer que não há palavras aí para o senhor. Pois, infelizmente, nem eu nem o meu irmão somos até umas pessoas com um feitio muito fácil, na verdade. Mas nesta questão, acho que não havia motivos para ter dito e ter feito o que fez, na verdade. Mas é como digo, não guardo rancor, ou melhor, não lhe desejo mal nenhum e pronto, é isso. Mas achas que te devam pedir desculpas? Não, se não fez nunca, acho que também não era a altura de o fazer. Porque de certeza que decidiu e falou em consciência, porque nem sequer houve precedentes. Portanto, quando agiu daquela forma e disse, e não foi uma vez, foi mais que uma vez, e mais que uma pessoa, eu não acredito muito em coincidências. Acho que fica tudo dito. Felizmente já tive a oportunidade de comentar isto com outras pessoas que conviveram com ele e a opinião é um pouco unânime. Portanto, fico feliz até porque acho que não serei o único a pensar dessa forma. Se eu te pedir um momento no Benfica, qual é aquele momento que te vem logo à cabeça? O momento no Benfica? Aquele momento que te vem à cabeça é mais rápido. Talvez estrear-me pela equipa principal. Tive muitos momentos no Benfica, foram muitos anos, desde os 9 até a equipa principal do Benfica, mas ser titular, quer dizer, eu estreiei-me antes, mas ser titular na altura do Mister Jesus, até pela equipa que era na Taça de Portugal em Portimão, foi um jogo que a mim me marcou, não pela grandeza do jogo, mas por ter nascido quase, não nasci, mas cresci ali muito naquele clube e chegar à última etapa,
que foi jogar pela equipa principal do Benfica, pronto, deixou-me bastante orgulhoso. Tu eras um dos jovens mais promissores da tua geração e tens uma carreira fantástica, mas achas que te faltou algo para chegares a uma grande liga ou assim? Assim, com certeza que há de ter faltado, senão tinha estado lá. Em relação a ser um dos mais promissores, era muito opinião de público. Eu nunca senti que fosse muita opinião da parte do Benfica, na verdade. Foi durante algum tempo, mas conforme passado os anos, e eu já tive algumas vezes a falar disto, na questão nos júniores, que era a última fase de transição para a equipa principal ou para o futebol profissional, as duas fases finais eu fui suplente. Portanto, hoje, como está montada a formação, um jogador que se acredite muito, isso não acontece. Isso não acontece porque estamos a travar numa fase super importante da afirmação de um jovem para a transição para o futebol profissional, estamos ali a meter quase como um travão. E eu, nos 2 anos, fazia as primeiras fases sempre a titular, e depois, na fase final, eu não percebia bem porquê, mas era suplente. Portanto, eu não sentia muito isso, porque se realmente fosse assim uma aposta forte, nem era permitido fazerem isso, porque eu sei que não é permitido hoje em dia jogadores que não é permitido e não é lógico, não é? Se acredita-se tanto num jogador, não faz sentido depois, numa fase em que toda a gente tem os olhos postos, o jogador não jogar, não é? Portanto, eu não senti que fosse... Eu acho que acabei por fazer parte do plantel principal do Benfica, e digo isto não é com vaidade ou qualquer tipo dessas coisas, mas muito pelo meu trabalho que eu consegui mostrar depois no Fátima e no ano a seguir no Passos Ferreira. Porque se calhar até foi um pouco uma surpresa para o clube eu ter-me afirmado logo tão cedo na primeira divisão. Porque também sempre se disse que eu tinha pouca intensidade e pronto, foi muito à volta disso. E nos meus 2 anos, nos meus primeiros 2 anos de futebol profissional, eu fui sempre titular. Fui sempre titular, quer na segunda, quer na primeira liga. Fiz quase todos os jogos a titular e acabo depois por ter uma oportunidade para estar na equipa principal do Benfica, numa super equipa. Falando da última pergunta sobre a formação, que importância é que tem o treinador de formação e como treinador de formação e que mais gostaste? É assim, eu acho que até uma certa idade, eu acho que o treinador de formação é mais um formador de homens, não é? Dar bases, como é óbvio, e há pouco eu dizia que para mim os jovens de hoje em dia estão cada vez mais bem preparados para chegar ao futebol profissional, mas numa fase inicial eu vejo muito como uma formação de homens e não a formação de jogador. Acho que isso depois vem muito mais à frente, porque não faz sentido, acho eu, numa idade de 10, 11, 12 anos, estarmos ali a formar jogadores, porque há pouco ali o aspecto tático, quem tem qualidade vai sobressair naturalmente, e eu acho que a parte humana de formação do homem é bem mais importante. Depois sim, depois se calhar a partir dos juvenis começa a ser importante preparar o que vem a seguir, porque cada vez mais a aposta nos jovens é efetiva, não é? E nós vimos os jovens cada vez a aparecerem mais cedo, com 17, 18 anos, e portanto acho que aí começa a ser importante continuar a formar um bom homem, mas formar o jogador. Portanto, eu acho que os treinadores têm um papel fundamental nessas duas vertentes. Uns mais cedo e outros mais tarde. Em relação aos treinadores da formação, tive vários. Felizmente, tive vários e bons treinadores. Desde o primeiro, o Mr. José Paisana, tive o Mr. João Couto, tive o Mr. Bruno Lage,
tive o Mr. Alexandre, sei lá, tive bastante. Não, Também. diga? O Emanuel Ferro. O Emanuel também esteve comigo, sim. Ou seja, tive a felicidade, o Ricardo Dionísio, tive a felicidade de poder trabalhar com muitos e bons treinadores na formação. O Mr. João Paulo Costa, numas condições difíceis nessa altura no Benfica, em que treinávamos a fazer uma fase final de iniciados. A fazer uma fase final de iniciados, treinávamos em meio campo, daquele sintético da Luz. Sim. Treinávamos em meio campo, por isso eram as condições que tínhamos na altura. Paulo, vai dormir, Paulo. O velhinho no Estádio da Luz arrepiava-te? Não, era um ambiente muito bom, não é? Levava muita gente. Sentimento nenhum. Levava muita gente, exatamente. E pronto, e como acho que qualquer pessoa que entrasse lá com um estádio cheio, mesmo que não fosse do clube, ia sentir que era imponente, não é? A imagem de quando eu joguei em Portugal, entrar no Estádio do Dragão, no Estádio da Luz, no Estádio de Alvalade, cheios, é sempre um ambiente. O Estádio do Vitória é fantástico quando tem muita gente. Portanto, eu acho que quem sente o futebol, mais que clubes, quem sente o futebol quando entra em estádios e ambientes desses, deve se sentir grato, porque está a viver um espetáculo que acho eu que se não devem se esquecer tão cedo. Tu depois, no teu primeiro ano de empréstimo, vais para o Fátima, onde tiveste o Mister Rui Vitória. Essa equipa, para mim, jogava e montava bola. Nos jogos que eu vi da Liga, e vocês jogavam muito a bom. Tivemos ali bons jogadores também, o que facilita muitas coisas, um bom treinador, e lá está. Vai muito ao encontro daquilo que eu falei ao início. Quando tens um treinador que quer que tu jogues bom futebol, que mais que ganhar, quer que tu te mostres, te evidencies, acabas por sair valorizado, e foi o que aconteceu com muitos jogadores da nossa equipa. Nós tínhamos o André Carvalho, o João Vilela, o Cata, o Marco Matias, o Sami, ou seja, tínhamos muitos e bons jogadores, Pedro Correia, João Pereira, podia estar aqui. Para uma segunda liga, era um grande plantel. Portanto, acho que o Mister fez com que também isso fosse possível. O clube era muito familiar, o que também ajuda. Quando nos sentimos bem num sítio e somos bem tratados e respeitados, acabas por render mais. E, portanto, não eram muitas as condições, mas pronto, mas eram realmente um ambiente muito bom. Eu fazia 1 hora todos os dias para ir e 1 hora para voltar. E aquilo para mim não era como se estivesse a fazer 10 minutos. Já tive em clubes que se calhar morava perto do estádio e me custava muito mais ir para o estádio do que agora. Ou do que na altura, digo. Portanto, o ambiente também fez com que as coisas corressem muito bem. Tu é que jogas, ou Helder? É o lateral esquerdo que eu joguei, cara. No ano a seguir, vais para o Paços Ferreira, onde vais à final da Taça da Liga. Exato. Também com o Mr. Rui. E pronto, foi a minha primeira final. Também um dia que fica marcado, como é óbvio, apesar de não termos ganho. É sempre uma final. E foi muito bom. Foi muito bom podermos chegar à final com um clube que à partida não era nem de perto nem de longe favorito a chegar à final. Portanto, acabámos por fazer também uma boa campanha no Passos, com o Nelson Oliveira, que agora está aqui comigo. Sim. E pronto, lá está. Acabámos por valorizar mais jogadores, também com o Mr. Rui, porque a ideia era essa. Depois, no ano a seguir, regressas ao Benfica, onde está o Jorge Jesus. Achas que o Jorge Jesus hoje está muito mais calmo? Mais calmo não deve estar.
Eu acho que ele está mais contido em algumas afirmações que faz. Eu Agora, perguntava-te isto porque já que tive jogadores que foram treinados por ele e disseram-me que ele até o mínimo milímetro ele reparava em vocês. exato, e acho que isso faz muita diferença, não é? Parece que não é nada e as pessoas acham que é excesso de zelo, mas depois nós comprovamos no final que as coisas acabam por bater certo. Eu acho que ele mais calmo não deve estar, porque aquilo está dentro dele. Ele, quando entra no recinto do jogo, a bola a rolar, ele não consegue parar, não consegue parar de gritar, não consegue. Mas se calhar a forma como comunica, eu acho que aqui e ali ele tem mais cuidado. Até na questão da comunicação social, ele já teve a oportunidade de dizer que a questão da Arábia Saudita que fez repensar até um pouco aqueles jogos de bastidor que ele fazia e que hoje não quer fazer. Aliás, ele acabou esta conferência de imprensa de antevisão do jogo a dar os parabéns aos jornalistas por terem falado de futebol. Não acho que era uma coisa que ele fizesse antigamente. Acho que era muito mais centrado nele e, portanto, e então acho que ele continua com o mesmo feitio, mas muito mais contido em algumas afirmações que vai tendo. E aquele plantel era muito forte, não é? Aquele plantel do Benfica era muito forte naquela altura. Muito, Tinha muito David forte. Luiz, o Não tinha o Matites David muitas vezes Luiz. ficava no banco. Não tinha o David Luiz, tinha o Garay. Sim, sim, desculpa. Tinha o O Garay, Garay tinha o Ravi, tinha o Witzel, tinha Matic, tinha Gaetan, Saviola, Cardoso, Aimar, era Nolito. só truque ali. Era complicado. Era complicado. Mas pronto, também eu pouco joguei, como é óbvio, mas foram meses para mim muito bons. Muito bons, com um treinador fantástico, com jogadores muito, muito acima da média. E portanto pude absorver coisas para a minha carreira como jogador, eventualmente no futuro como um treinador ou algo do género. Pude absorver ali muita coisa diária que era feita e bem feita. Sabes que eu muitas vezes digo que os jogadores que hoje estão nos grandes e na vossa altura e não tinham hipótese. Sim, não são todos. Sim, sim, claro. Havia jogadores. Havia jogadores que cabiam nesse plantel. Há jogadores hoje em dia com muita qualidade nos plantéis. E para não falar outra vez no Benfica, mas quer dizer, o Corona cabe em qualquer plantel. Não é? Portanto, Claro. agora que muitos teriam muito mais dificuldades, isso acredito que sim. Acredito que sim, porque ainda agora estávamos a falar de nomes da equipa onde eu estive no Benfica. Quer dizer, são nomes que as carreiras deles, não sou eu, mas as carreiras deles falam por si, não é? E Portanto, mesmo o Matites muitas vezes ainda não jogava, por exemplo, na tua equipa. não, o Matic nunca jogava. O Matic nunca jogava. Porque jogava o Ravi e o Axel, o Witzel. Sim. E, portanto, o Matic nunca jogava e quando jogava era muito criticado até pela comunicação social, porque era muito lento, porque por vezes critica-se um pouco só por criticar, não é? Um pouco aí como estavam a ti, e pela intensidade também, não é? Sim, mas na questão dele é impossível um jogador que não joga durante 4, 5 meses, mesmo que treine todos os dias, mas que não joga durante 3, 4, 5 meses e depois de repente é lançado, aquilo pode acontecer que ele até corresponda bem, mas nunca vai ser aquilo que realmente ele vai conseguir ser com mais 5, 10, 20 jogos em cima. Como é óbvio. Isso é uma questão que... Leandro Moraes, o adjunto do Jorge. Estou aqui a pedir aí para tu falares de metade aí daquele espaço, um Leandro. É um grande... Lá está, é isto que o futebol também nos traz. Grandes amizades
e o Leandro é uma dessas pessoas, foi adjunto do Missa Jorge, e ficámos com Jorge uma Jesus? relação do Missa Jorge Simão, Ah, ok, ok. e ficámos com uma relação muito, muito boa mesmo. E Estava a falar, até me perdi. estavas a falar aí do plantel daquele Sim, da Benfica. questão do Matites, que foi muito criticado na altura pela comunicação social, porque era muito lento, muito devagar, jogava muito devagar, mas pronto, nós que treinávamos com ele, víamos que era um jogador muito, muito acima da média e para além de uma pessoa incrível. Mas o Matites nem precisa de correr muito. E ele joga de cadeirinha e mete a bola onde quer. Não, mas ele corre muito também. Nós é que não Sim, temos, sim. nós não temos, se calhar, hoje em dia, e eu também já sofri desse mal. A evolução das coisas depois também traz estas coisas, não é? Eu também nunca corria pouco. Entretanto, apareceu o GPS, que para mim não conta muito. Não é por aí que eu vejo se joguei bem ou se joguei mal. Mas em todas as equipas que eu tive, e joguei regularmente, eu estava sempre no top dos jogadores que mais corriam. Portanto, as Sim. pessoas achavam que eu nunca corria. A questão é que eu não sou um jogador, se calhar, muito que dá nas vistas, sei lá, porque sou um jogador que não faz fintas, sou um jogador que joga mais um, dois toques, sou mais simples, não faço carrinhos ou não faço carrinhos quando a bola já está fora do campo, que muitas pessoas gostam, mas que eu não vejo utilidade, não é? Claro. Portanto, eu acho que Chama-se inteligente, é isso. Isso essas chama-se coisas inteligente. se tornassem públicas, se calhar as pessoas começavam a pensar de maneira diferente, mas isso está para nós, para quem está dentro do clube, e felizmente em todos os clubes, volto a dizer, que eu joguei com o GPS e que depois temos o resultado final, eu era sempre, se não fosse o primeiro, era o segundo ou o terceiro, sempre. Em todos os jogos participei, portanto... Ó Nuno, vai dormir que amanhã tem jogo. Vê lá se o nosso Boa Vistão entra com o pé direito. Que agora é só craques. Como? Não ouvi. O Rabi Garcia. Está lá o Rabi. Então, agora aquilo parece sei lá o quê. É só trutas, ainda acabou a vista agora. Vamos ver, espero que corra bem. Está lá o padrinho do meu filho, como treinador de guarda-redes, e portanto, para além de um clube que eu tive um enorme prazer em jogar, também estão lá pessoas que trabalham no clube que me ajudaram, não são visíveis, ninguém os conhece, mas como roupeiros, como fisioterapeutas e pessoas incríveis que trabalham lá, e portanto espero que possam fazer uma excelente temporada. Mas isso que tu estavas a falar, estava-me a lembrar de uma vez que estavas no programa Resultado Final na Sport TV, em que eu fiz essa pergunta que tu me estavas a responder agora. Essa aí do GPS e de seres um jogador inteligente e que não precisa de correr muito por causa da inteligência, se saber se posicionar no momento certo e no sítio certo. Sim, lá está. Eu acho que também tem a ver um pouco com a minha formação. Acho que essa formação também me preparou melhor para esses momentos e eu fui-me preparando. Eu sempre soube que não era um jogador rápido e, portanto, tive sempre que arranjar métodos para não sendo rápido, não é? Não sendo rápido, poder não perder bolas. E foi o que fui tentando fazer, foi arranjando métodos, e o método que eu fui arranjando foi, antes de receber a bola, como eu não era rápido, já tinha que saber quase onde é que estava a minha equipa toda. Os movimentos estavam a ser feitos muito antes da bola me chegar. Ok, se a bola me chegar, eu já sei que o lateral está ali, o outro médio está ali, o avançado tem... Pronto, arranjar 3 ou 4 soluções de linhas de passe para que me pudesse valorizar o meu jogo, não é? Porque nunca ia ser um jogador de pegar na bola e passar por 2 ou 3, porque eu não era rápido. Portanto, nunca poderia... Eu acho que uma das maiores qualidades, a meu ver, de um jogador, até não ser humano, mas de um jogador, que é isso que estamos a falar,
Olha, não podes ganhar um joguinho, já vens falar. Olha, o Ah, Josué fazer uma pergunta. Qual era o método que tinhas aí para me dar aquelas bolas e meu Simon? Se não dessem, eu levavas duro. Josué, se não, aos 30 segundos de jogo, se a bola não lhe entra, acabou. Já tá a gritar contigo. Comigo menos, porque eu também, pá, era o jogo todo a procurá-lo, mas o pessoal, se não lhe mete a bola aos 30 segundos, acabou. Ele vai para cima do pessoal logo. Eu posso desvendar aqui. Eu sou portista e o Josué é um dos jogadores que eu mais gostava de ver jogar no meu Porto. Esse doente, ele é doente pelo Porto, o gajo. Se ele um dia desse quiser aqui bater umas bolas também, é, era um gosto enorme. E o. Ah, mano, Rui, vê lá se não queres levar daqueles socos que tu sabes. Outro menino lá do teu Porto. Muita qualidade. Ia-te perguntar do ano 2012 na Académica, aquele ano aí foi fantástico. Tinha uma equipaça, vocês também. Sim, mas foi. Foi. Mano, tu és um número 10 de eleição. Mesmo com 45 anos que tens, és um número 10 de eleição, grande Fábio Espinho. Aquele ano foi um ano difícil, porque nós acabámos o campeonato com uma volta sem ganhar e safámos, sei lá, no último jogo do campeonato em Guimarães, contra o Sim. Vitória. E, e portanto passámos ali, fomos do inferno ao céu, assim muito rápido. Portanto, passámos ali dias muito difíceis, sem saber se conseguíamos a manutenção ou não. E depois acaba a temporada com a conquista da final da taça, que para mim é o melhor dia da minha carreira desportiva, é o melhor dia da minha carreira. É O Jamor especial. muito especial, porque eu tinha tradição de ir com a minha família, ver nós somos de perto, e nós tínhamos sempre essa tradição de ir, mais até quando o Benfica jogava, como é óbvio. Nós passávamos lá o dia, aquelas famílias que nós vemos, ou que nós vimos todos os anos antes dos jogos. Eu era uma dessas pessoas. E até porque uma das vezes o meu aniversário coincidiu com uma final. E eu festejei lá o meu aniversário. E portanto, naquele dia, e eu lembro-me das palavras do Mister Pedro Emanuel, que ganhou, foi só campeão do mundo, não é muita coisa. E ele disse-nos, não era daqueles treinadores, como eu falei há bocadinho, que falava muito dele, mas aí disse-nos que teve grandes conquistas, mas a final da taça e as finais, que eu acho que ele tem mais que uma, não tenho a certeza, mas foram sempre especiais. Foram sempre muito especiais. E o que ele nos disse foi desfrutem de todos os momentos. Do momento da chegada ao estádio, da saída do hotel, de ir ver a relva antes do jogo e as bancadas a começarem a encher, a entrada em jogo, o aquecimento. Desfrutem disso tudo, porque isto é um dia que nunca mais vocês vão se esquecer nas vossas vidas. A partir do momento que o árbitro apita, nós, como é óbvio, não conseguimos absorver isso. Estamos focados, é uma tensão muito grande e uma concentração enorme que tudo à volta quase deixa de existir, não é? Mas eu fiz exatamente isso e as palavras dele tiveram um grande efeito em mim. E antes de entrar no jogo, quando estávamos no túnel, e até a altura que nós perfilámos ali antes de começar o jogo, fez assim um flash na minha cabeça de todos os momentos que eu vivi da parte de fora. E agora era eu o ator principal, digamos assim. E, portanto, naquela altura
tive muito orgulho e acredito, e lembrei muito dos meus pais, da minha família. A minha mulher estava na bancada com a minha irmã e o meu cunhado, e acho até com o meu sogro. Mas lembrei-me muito dos meus pais, muito dos meus irmãos, porque vivemos ali finais e finais, e portanto emocionei-me bastante e continuo a emocionar-me porque sei lá, eu tenho a certeza que eles, mais que eu, eles estavam orgulhosos de eu estar ali naquele dia. E portanto, como eu sou muito mais de família e de laços do que bens materiais ou outra coisa qualquer, sou muito mais de relações. Isso até ao apito inicial marcou-me e emocionou-me bastante. Tu naquela equipa tinha só o Cedric, e contigo, o Adrian e o Ederzito, que foi muito criticado. O Éder acabou por sair logo no início do ano. Viveu ali períodos complicados porque não lhe facilitaram a saída. Mas tive o privilégio de ainda partilhar com ele alguns dias. Também E como é que Como? Como é que foste vendo as críticas que foram acontecendo até eu marcar o gol da final? Está, eu acho que a crítica gratuita existe muito no futebol, não é? Nós não conhecemos contextos, não conhecemos a pessoa, não estamos no dia a dia, analisamos 90 minutos sem saber o que há por trás e, portanto, as pessoas é muito fácil, não é? Toda a gente, a mim parece-me sempre, quando ouço as pessoas a falar de futebol, que todo mundo podia ser jogador de futebol, porque é tão fácil na boca de tanta gente. Que a mim parece-me, a minha vontade muitas vezes, não o faço, como é óbvio, mas é a resposta mais simples, mas também é ser tão ignorante quanto essas pessoas. É o que muitas vezes ouvem, então, mas se é fácil, vem para aqui para dentro, eu vou para fora, não tem problema nenhum. Vem para dentro, eu vou para fora. Claro, as pessoas, a conversa normal é natural, ganham tanto e fazem esta porcaria, até eu fazia. Pronto, isto é o que nós temos que lidar e ouvir todos os dias. A verdade é que não é assim tão fácil. Nós continuamos a ser humanos, nós somos como qualquer um, e portanto temos momentos de espírito, estados de espírito, temos problemas familiares, temos imensas coisas que podem condicionar um jogo. Como é óbvio, nós queremos sempre dar o nosso melhor, porque claro que se nós jogarmos bem, é inerente às coisas que nos vão acontecendo. Vamos ter melhores contratos, melhores clubes. Portanto, mais que essas pessoas, que são os clubes deles, e nós até certo ponto compreendemos a frustração quando há uma derrota, claro. Mas mais que eles, nós sofremos com isso. Porque temos famílias que esperavam mais de nós, por vezes. Temos nós próprios que criamos expectativas e por vezes não conseguimos corresponder. E, portanto... portanto, essas pessoas que criticaram muito o Éder, eu fico feliz, muito feliz, porque ele deu uma chapada de luva branca, como ele até usou, não é? Uma luva branca, e encaixou super bem, porque ele é realmente uma pessoa formidável, daquilo que eu pude conhecer, com uma humildade incrível. E portanto fiquei muito feliz. Não sou daquelas pessoas que dizia